os 4 cavaleiros do deadlock. E o que são esses 4 cavaleiros? Esse C aqui é de condições necessárias para haver deadlock. E o que isso significa? Se uma dessas 4 condições não for satisfeita, então não tem como haver um deadlock. Vamos ver cada uma delas, uma por vez. A primeira é exclusão mútua. O que exclusão mútua significa? Significa que cada instância só pode ser utilizada por um processo por vez. Ou seja, essa instância não pode ser compartilhada por um número variado de processos. Só pode ser utilizado um por vez. Porque se for compartilhado, aí não tem como haver deadlock. Os processos simplesmente vão usar o recurso em vez de esperar. O segundo cavaleiro, que é a nossa segunda condição necessária para haver deadlock, é a retenção e a espera. Ou seja, tem que ter pelo menos um processo lá que um recurso foi alocado para ele e ele está esperando um outro recurso que está ocupado. Se isso não acontecer no nosso sistema, então não tem como haver deadlock, porque ou ele não está esperando nada, ou ele está utilizando um recurso que em algum momento ele vai acabar de executar e o sistema vai continuar sua execução. Então tem que ter pelo menos um processo lá, e eu diria até que tem que ter 2 processos nesse mesmo estado de retenção e espera. Essa foi a nossa segunda condição. Agora vamos para a terceira. Tem que haver inexistência de preempção. E o que é preempção? Preempção é você interromper a execução de um processo para que outro processo possa executar, possa usar aqueles recursos que o processo que você interrompeu estava utilizando. E se isso ocorre, então não tem como haver deadlock. Com apenas uma preempção, com apenas uma interrupção de execução, aí acaba o deadlock. Porque os processos vão estar utilizando aquele recurso, eles não vão estar mais esperando. Eles vão estar utilizando aos poucos, mas vão estar utilizando. Então, não pode haver preempção. Os processos eles só vão terminar de usar o recurso quando eles quiserem, quando voluntariamente eles deixarem de utilizar aquele recurso. Beleza, vamos para a última condição, que é a espera circular. E o que isso significa? Isso significa que tem que haver um ciclo em relação aos processos. Porque se for algo linear, por exemplo, tem um processo aqui que está utilizando esse recurso aqui e ele está esperando esse recurso aqui que está sendo utilizado por esse processo aqui, mas esse processo não está esperando nenhum recurso, uma hora ele vai terminar de utilizar esse recurso e esse processo vai poder utilizar e assim por diante. Então tem que haver algum ciclo. Por exemplo, esse processo aqui, ele está esperando esse recurso ser liberado. Aí perceba que a gente criou um ciclo aqui. Então, tem que haver essas quatro condições necessárias: exclusão mútua, retenção e espera, inexistência de preempção e espera circular. Tem que ter as 4 simultaneamente. Qualquer uma delas que não for satisfeita, então não tem como haver deadlock. Então vamos seguir aqui. A gente vai representar os nossos sistemas com processos e recursos utilizando grafos. E como é que esses grafos vão ser? Esses círculos aqui, eles representam processos. Aqui é o processo 1 e aqui é o processo 2. E esses retângulos, eles são os nossos recursos, que podem ter uma instância, que é o caso desse pontinho preto do R1, ou pode ter 2 instâncias, nesse caso aqui. E as setas significam o seguinte: uma seta de um recurso para um processo significa que esse recurso foi alocado para esse processo. E uma seta do processo para um recurso significa que ele solicitou e está esperando esse recurso ser liberado. Beleza. É uma representação bastante simples. Agora a gente vai analisar se existe deadlock nesse grafo aqui. Vamos aproveitar
que ele já está aqui pronto, é bem intuitiva de que não tem como haver deadlock aqui. Não tem nenhum ciclo. É tudo muito linear. E não existe nenhum dos processos que está usando algum recurso e esperando algum outro recurso. O nosso P2 ele está utilizando dois recursos, mas ele não está esperando nenhum recurso. E o P1 aqui ele está esperando um recurso, mas ele não está usando nenhum recurso. Então esse sistema aqui ele não tem deadlock. O P2 vai terminar de executar em algum momento, e aí o P1 vai conseguir utilizar esse recurso 1 aqui. Beleza, esse é um exemplo bastante simples. Agora vamos para um exemplo com um pouco mais de complexidade. Agora a gente tem três processos. Será que existe um deadlock nesse sistema aqui? Existe. Por quê? Porque existe um ciclo e todos os nossos processos eles estão esperando algum recurso ser liberado e também possuem alguma instância sendo utilizada. Por exemplo, esse P1 ele está esperando o recurso 2 ser liberado, alguma das duas instâncias. O P2 ele está utilizando o recurso 2 e está esperando o recurso 1 ser liberado. E a mesma coisa com o P3 aqui. Então, se você for traçar, existem vários ciclos aqui. Por exemplo, você pode começar do P1, vir para cá para o R2, depois para o P2, depois para cá, depois para cá. Tem um ciclo aqui. Também tem vários outros ciclos que você pode traçar aqui. Então aqui claramente tem um deadlock. Nenhum dos processos vai continuar sua execução porque eles estão nesse estado de espera. Então, nesse caso aqui, houve deadlock. Por quê? Porque houve ciclos e todos os nossos processos eles estão esperando algum recurso ser liberado e também estão utilizando os outros recursos. Beleza, agora a gente vai ver esse outro exemplo aqui, que você pode perceber que existe um ciclo. Se você traçar do P2 e seguir esse caminho aqui, tem um ciclo. Mas aqui não tem deadlock. Por quê? Tem esse P3 aqui. Esse P3 ele está utilizando esse recurso aqui, essa instância do R2. Só que o P3 ele não está esperando nada. Ele está em estado de execução. Em algum momento, o P3 vai terminar sua execução e vai liberar essa instância para o P1. E aí o P1 não vai estar mais esperando nada. E o que é que vai acontecer? O P1 ele vai entrar para o estado de execução e vai liberar o R1, que vai poder ser utilizado pelo nosso P2 aqui. Então, nesse grafo, não temos um deadlock.